Que bom, nós temos sido grandemente abençoados neste dia. Amém? Nossa! Confesso que eu fiquei assustado agora. Muito abençoado, não é? Primeiro o Senhor nos deu um dia depois de uma noite de descanso. O Senhor permitiu que cantássemos a sua graça, a sua fidelidade. Agradecemos a Deus pelo fato de nós sermos guardados no passado, sermos guardados no presente, na certeza de que seremos guardados no futuro, seremos abençoados, assim como nós somos desde a eternidade. A palavra de Deus nos diz que nós fomos escolhidos, chamados, desde a eternidade passada, ou seja, o ser humano nem pensava em existir, e o Senhor já pensava em mim, já pensava em você, já sabia deste dia, já sabia do que íamos fazer agora, do que íamos falar agora. É incrível, esse é o nosso Deus, que não está sujeito a passado, presente ou futuro. E nós louvamos muito a Deus, porque nós podemos estar adorando e sendo abençoados. E esse momento aqui, em que as crianças ficam aqui, cada vez está mais denso. Já perceberam? Eu não vou dizer que a gente vai precisar de mais lugar aqui, porque não dá. Nem se pensar em quebrar a parede para que as crianças... Não é essa a ideia. Mas nós ficamos muito alegres. A igreja crescendo, tudo bem, é um crescimento natural, mas é um crescimento, principalmente nos dias de hoje, em que os fatores de decrescimento, fatores de queda, são cada vez mais abundantes, não é mesmo? Hoje em dia existe muito mais motivos colocados diante de nós, para que nós nos distanciemos do Evangelho e nos distanciemos de Deus, do que elementos que levam a nos aproximar cada vez mais de Deus. Sem dúvida nenhuma, o mundo está cada vez mais hostil, e essa hostilidade nem sempre ela se apresenta na forma de perseguições, como existia no primeiro século, no segundo século, como existia lá no mundo romano, no Império Romano, de pessoas serem colocadas para serem comidas pelos leões. Existem outros tipos de perseguição, é a perseguição dos nossos pensamentos, não é? São muito mais sutis nos dias de hoje, os elementos de perseguição, os elementos que tentam atrapalhar o nosso caminho, coisas que são colocadas à nossa frente para que tropecemos, os obstáculos que são colocados lá, são intensos, fora da igreja e dentro da igreja, seja lá em que ministério for. É incrível como as oposições se manifestam nas nossas vidas, é incrível, é algo assustador. E como não são assim tão visíveis, não são visíveis, nós não enxergamos, nós não vemos com os nossos olhos físicos, nós não ouvimos com os nossos ouvidos físicos, nós não tocamos com as nossas mãos físicas, mas é uma realidade abundante, extremamente forte, que são as realidades espirituais. Não nos esqueçamos do que Paulo fala em Efésios, não é esse o texto que nós vamos trabalhar agora de manhã, mas vale a pena olhar a reboque disto que nós estamos comentando agora, ali no capítulo 6, em Efésios, quando ele diz, a partir do versículo 12, eu vou ler do versículo 11, porque nos exorta que nós nos vistemos com toda a armadura de Deus, vistam-se com toda a armadura de Deus,
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele nos exorta que por conta disso, peguemos toda a armadura de Deus. Gente, esse pensamento que parte de alguns que dizem assim: pastor, ou irmão, você está querendo espiritualizar tudo, mas não tem como não espiritualizar tudo. Existem muitas coisas que tem a ver conosco, com o nosso ímpeto, nossa maldade, sim, mas as forças espirituais, elas são muito mais fortes, são muito mais abundantes. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Na realidade, é isso que Deus está nos ensinando aqui através do apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essa força, ela exerce influência sobre pessoas. Isso sim, ela exerce influência muito forte sobre pessoas, e se nós não estivermos atinados para isso, nós somos usados para fazer irmãos sofrerem, para fazer a igreja de Jesus sofrer, para impedir o caminhar da embaixada do reino de Deus, para impedir desta embaixada, que é a igreja de Jesus, fazer e se anexar a Deus na sua tarefa de ganhar o mundo, de reconciliar o homem. Então, nós estamos nesse meio, irmãos, as forças do mal de um lado, e Deus nos influenciando, buscando nos influenciar através do Espírito Santo, para que nós façamos o nosso trabalho como embaixadores do reino. Não podemos nos esquecer disso. Um dos aspectos que nós precisamos atentar, como elemento de precaução, é buscarmos intensamente essa comunhão com Deus, e é o que nós temos falado desde domingo passado. Domingo passado, nós falamos sobre a comunhão dos filhos de Deus, com Ele, a comunhão com Deus. Trabalhamos aí no texto de 1 João, lá no passado nós já trabalhamos esse texto, e convém que nós voltemos à carga, no sentido de que, se nós quisermos estar em sintonia com Deus, no sentido de fazermos o que precisamos fazer, como embaixada dEle, somos embaixadores dEle, embaixadores do reino, que é viver a Missio Dei, que esse é o nosso tema maior. Precisamos da comunhão com Deus. Se nós perdermos esse elemento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de proximidade com Deus, nós vamos perder também a dimensão do nosso trabalho como embaixada, ok? Então, foi isso que nós vimos aí, e precisamos estar trabalhando, e estamos trabalhando isso desde o começo do ano, que fevereiro, metade de fevereiro, mas é começo de ano ainda, não é? Para ver o olhar de Deus, para perceber o olhar de Deus para este novo ano de 2025. Gente, nós temos muita tarefa por aí. Nós temos muita tarefa aí pela frente. Quem anda pela nossa redondeza, assim como eu, deve ficar assustado pelo número de empreendimentos que existem por aqui. É incrível. O Colégio Civitatis acabou de ser comprado, todo aquele espaço para dar luz a um empreendimento. E cada vez mais nós estamos no meio, ou seja, ao nosso redor estão chegando pessoas salvas, que carecem de uma comunidade para estar em comunhão,
Pessoas que precisam da salvação, muito mais pessoas que precisam de salvação, e nós temos a mensagem. Nós temos essa mensagem. É nesse momento que as forças espirituais do mal entram em ação, impedindo essa comunhão com Deus. Vamos trabalhar com essa questão de comunhão com Deus, com esse povo, porque sem comunhão, eles acabam perdendo a dimensão do reino. Eles acabam perdendo a dimensão do seu trabalho real. Gente, vamos acordar. Vamos ganhar menos a dimensão do aqui e agora, menos a dimensão daquilo que nós queremos para nós, como se a nossa subsistência estivesse na nossa dependência. A tua subsistência está na dependência tua? Claro que não, é lógico que a gente tem o nosso papel. Mas a nossa subsistência está na proporção do quanto Deus nos abastece com essa subsistência. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem cuida de nós. O Salmo 127, ele claramente fala isso. Se você abrir aí no Salmo 127, abra sua Bíblia aí no Salmo 127, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados. E aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Gente, então, qual é o nosso papel? O nosso papel é cuidar daquilo que Deus nos criou para cuidar, como salvos em Cristo. Nós recebemos a salvação para um objetivo, não podemos perder esse objetivo. Para isso, novamente, não percamos a dimensão de buscar essa comunhão com Deus. Eu gostaria de ler novamente o capítulo 1 de 1 João, a primeira carta de João. Nós vamos ler até o versículo 10. Por quê? Porque do versículo 5 ao versículo 10, ele vai falar sobre alguns obstáculos e alguns elementos facilitadores da comunhão, para que a gente esteja mais atinado a essa realidade. O que falamos domingo passado tem a ver com os versículos de 1 a 4. Abriram aí? 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, sendo que os 4 versículos primeiros, que se encerra de maneira maravilhosa com o versículo 4, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, o que nós vimos aí é o apóstolo João reforçando a ideia de que o Deus pré-existente, o Cristo pré-existente, sendo Deus, ele apalpou, ele viu, ele ouviu, ele viu com seus próprios olhos, ele contemplou, as suas mãos apalparam, e proclamaram esse Cristo, esse Deus,
essa vida, pois essa vida se manifestou. Nós a vimos e dela damos testemunho, anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, ele mostra a realidade desse elemento que muitas vezes, para alguns, está só no âmbito abstrato, só no âmbito espiritual. Mas nós vivemos o concreto, nós vivemos o dia a dia, nós vivemos aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, sofremos e sentimos aquilo que sofremos, mas existe muito mais coisa, e João está dizendo, olha, o Deus, o Cristo pré-existente, sendo Deus, nós vimos, ou seja, o próprio Deus tomou a nossa forma, tomou a nossa roupagem, se aproximou de nós, para nos comprar, para nos reconciliar com Ele. Então, precisamos olhar essa visão, sim, muito mais do que qualquer outra. Tudo isso, irmãos, para fortalecer a ideia que se existe uma tarefa, que cada um de nós deve se envolver com predominância, com preferência, essa tarefa é buscar comunhão com Deus. Sem isso, vai ser esmurrar o vazio. Sem isso, vai ser suar sem resposta, sem retorno. Sem isso, vai ser tocar a nossa vida, chegar lá no final, olhar para trás e não ver sentido em nada do que fizemos. Como Salomão nos ensina ali em Eclesiastes. Agora, é verdade, nós temos aí alguns elementos condicionantes para a comunhão, que são os elementos de obstáculo e os facilitadores, ou seja, existem elementos que facilitam a nossa comunhão, e existem obstáculos que impedem a nossa comunhão. Então é isso que a gente vai procurar enxergar agora, do versículo 5 ao versículo 10, é evidente que João, ele continua falando isso, a partir de todo o capítulo 1, e depois continua no capítulo 2, que vai ser alvo das nossas reflexões nos próximos domingos, mas, basicamente, existem alguns obstáculos e alguns facilitadores nesses 5 primeiros versículos. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz. Ali em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo, de maneira maravilhosa, diz ali: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, e ninguém é capaz de ver, a Ele poder e honra eterna, e ele fala de Cristo. Então aqui em João, a mensagem é em relação a Cristo, é em relação a Deus. Deus é luz, Jesus é a luz do mundo, ok? Então Jesus é a luz, Deus é a luz, então nós estamos falando da Trindade aqui. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós vemos, até o versículo... vimos até o versículo 7, mas até o versículo 10, nós vemos aí 5 vezes essa partícula C, essa condicional C. Por isso é que nós mencionamos aí que existem alguns obstáculos e facilitadores condicionantes, por causa desse C condicional. Mas o texto continua assim, versículo 8 até o 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja que falamos da comunhão, da importância absoluta da comunhão. Agora, vamos pensar um pouquinho nas coisas que impedem essa comunhão, em algumas coisas que facilitam essa comunhão. O que ele diz que impede a comunhão aqui? O que impede a comunhão? No versículo 7, no versículo 6, aliás, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. O que significa andarmos nas trevas? Andarmos na falsidade, andarmos naquilo que é errado. Esse andarmos significa pensarmos. Ao contrário do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Me acompanhem aí em Filipenses? É o que ele fala em Filipenses no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Imagine o inverso de tudo isto. O objetivo desse texto é nós olharmos esses elementos positivos, mas ele serve aqui também para imaginarmos como andar nas trevas, o inverso de tudo isto. Se pensarmos naquilo que não é verdade, que não é respeitável, que não é justo, que não é puro, que não é amável, que não é de boa fama. Isso significa andar nas trevas, como João está dizendo ali, nesse versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos. Então, quando nós estamos pensando na necessidade de estarmos em comunhão com Deus, Ele nos dá a dimensão de autoconsciência, de imaginarmos como está a nossa vida, como estão os nossos pensamentos, como estão as nossas atitudes. Gente, eu não consigo entrar no seu pensamento, mal consigo entrar no meu. Mas Deus, que é Espírito, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Deus, me faça ver aquilo em que eu estou transgredindo, me faça ver aquilo que eu estou desagradando o teu coração. Parece que nós não oramos tanto com essa oração, parece que nós oramos muito mais assim: Senhor, me abençoe, Senhor, me dá paz. Nada contra nós orarmos para que o Senhor nos dê paz, mas que tal orarmos: Senhor, a minha estrutura é pecaminosa, porque quando ele diz ali, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós, isso significa que olharmos para nós, partirmos do princípio de que está tudo bem comigo, de que está tudo bem conosco, de que nós agradamos a Deus em tudo, é erro. Nós somos colocados aqui como mentirosos, a verdade não está em nós. Então, um primeiro passo aí, de avaliarmos se estamos com Ele ou não, se estamos mantendo comunhão com Ele ou não, é avaliar se estamos andando em trevas, se nós estamos trabalhando aí a questão de verdade, a questão de falta de fé. Como que você está diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus? Será que nós conseguimos colocar a nossa boca no pó
é uma expressão que a Carminha usava sempre, a esposa do pastor Owney, colocar a boca no pó. Uma versão disso é o que os judeus faziam lá no passado, de quando se arrependiam, quando olhavam para dentro de si para ver a miséria que eram, eles jogavam cinza sobre as suas cabeças, jogavam terra sobre as suas cabeças, rasgavam as suas roupas. A verdade é esta: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não partamos do princípio que está tudo bem com as tuas ações, com as nossas ações. Eu me incluo nisso, evidentemente. Não vamos partir desse princípio não, gente. Quer seja em relação a Deus, quer seja em relação ao outro. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, esses elementos são elementos aí que são obstáculos para a comunhão com Deus. Percebe? A palavra de Deus em Isaías diz: os vossos pecados fazem a separação entre vós, entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem a separação. E aí a gente fica pedindo. E não pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo graça. Senhor, miserável homem que sou. Olhando como Isaías, ali, olhando aquela santidade. Estou perdido, essa foi a visão de Isaías, ali no capítulo 6, quando ele viu o trono. Estou perdido. Ele estava em comunhão com Deus, não estava? Ele estava vendo a Deus, ele estava vendo o trono de Deus, ele estava vendo uma visão do trono. Então, quanto mais em comunhão estivermos de Deus, mais a consciência do quão somos pecadores. E aí já dá para a gente fazer aí uma autoanálise. Sim ou não? Então, gente, olha, elementos que obstaculizam a nossa comunhão. É achar que está tudo bem. Deus é luz e não é dele treva nenhuma, e se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Depois, no capítulo 2, nós vamos trabalhar alguns aspectos desse andar em trevas, tá bom? Nós vamos dar umas detalhadas sobre isso ali no capítulo 2, especialmente versículo 15, ok? Mas não vamos se preocupar com esse texto agora. Somente em olhar esses elementos básicos que fazem com que nós tenhamos esse obstáculo. Falsidade, ódio, erro, descrença, conflito, sentimentos ácidos, as obras da carne. Agora, existem alguns facilitadores, condicionantes, que são os Cs também, para a nossa comunhão com Deus. Se existem alguns obstáculos, existem alguns facilitadores. Esses facilitadores estão ali no versículo 7 e no versículo 9. Os irmãos perceberam aí, como a gente percebe claramente, nesses versículos de 5 a 10, esses facilitadores e esses obstáculos? Enquanto o versículo 6 e o versículo 8 falam de obstáculos, o versículo 7 e o versículo 9 falam de condições de proximidade, facilitadores. Quando ele diz ali: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui, quando ele fala de comunhão uns com os outros, ele já está aplicando o tipo de comunhão base de João, que a comunhão de João era com quem? Com Deus. Ele fala isso dos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 4. Mas também no versículo 3 ele diz: e o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, se ele fala da comunhão dele com o Pai, ele fala da comunhão nossa com ele, ele automaticamente mostra um desdobramento da comunhão linear, a comunhão horizontal entre nós. E é o que ele vem especificando aí nesse versículo 8, no versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Gente, o quanto possível, associemos a falta de comunhão entre nós. Um exemplo aqui, uma família nuclear, pai, filho, esposo, esposa, pai, filho. Se não existir comunhão entre esses elementos, há esperança para essas famílias? Há esperança para viver em família, rapidamente, um para um lado, outro para o outro, os filhos um vai para cá, outro vai para lá. Falta do quê? Falta de comunhão, falta de intimidade, falta de proximidade, falta de paciência, falta de tolerância. A igreja é a mesma coisa, a igreja é a agregação de famílias. Então, se nós não mantivermos uma comunhão sadia entre nós, comunhão sadia a partir do ministério pastoral. Eu sempre digo isso para o pastor Moisés e o pastor Fernando. O ministério pastoral deve viver em sintonia, em comunhão e em cumplicidade, guardando as devidas proporções, assim como esposo e esposa devem ter cumplicidade um com o outro. Essa cumplicidade, elas ilustram ou representam a cumplicidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Você não acha que existe uma comunhão íntima, a ponto de ser um só, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? A comunhão, para que a gente possa entender do ponto de vista humano, do esposo e a esposa, que são uma só carne, como Gênesis diz, ali no capítulo 2, mostra o que? Uma intimidade profunda, nada entra ali. Falei do ministério pastoral, a liderança, intimidade, comunhão, cumplicidade. A igreja como um todo, intimidade, cumplicidade, sempre isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer, porque senão nós vamos estar dentro dos obstáculos para a comunhão. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Olha só. Então, esses elementos de facilitadores nos levam a pensar nos rumos que precisamos tomar, a partir dos elementos que são obstáculos, que estão na nossa consciência. Eu vou eliminar esse obstáculo, não é mesmo? Quando você vê um obstáculo no caminho que você quer passar, você faz o quê? Tira do caminho. Não é, Claudemir? Você está na rua, vê uma pedra lá, você tira do caminho, ou senão se afasta dele.
não é? Se afasta dele. Ou você vai bater de frente com um paralelepípedo ali? Não, né? Claro que não. Então, esses são elementos, são um dos elementos facilitadores da comunhão. O outro elemento facilitador da comunhão está no verso 9, que é uma consequência, é um adendo ao versículo 7. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que esse versículo 10 fortalece o versículo 6 e o versículo 8. Então, esse confessar os nossos pecados, acaba sendo um elemento, após o momento de nós detectarmos os nossos pecados. Gente, Deus é fiel e justo, Cristo é fiel e justo para perdoar dos nossos pecados. Ele fez isso na cruz. Ele fez isso na cruz. Se nós não confiamos que os nossos pecados são perdoados, é porque nós não sabemos ou não temos consciência dos nossos pecados. E se nós não temos consciência dos nossos pecados, precisamos avaliar a nossa conversão em Cristo. Se achamos que está tudo bem conosco e nós não pecamos, falta de conhecimento da palavra e falta de relacionamento com Deus. Isso vai a favor do que Isaías disse lá, quando ele estava em comunhão com Deus, ele se viu um nada. E o próprio apóstolo Paulo disse ali: miserável homem que sou, eu não faço tudo aquilo que eu desejo fazer. E eu faço tudo aquilo que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Será que nós podemos nos incluir nisso? Esse é um momento importante para nós avaliarmos isso. Eu quero concluir com algumas colocações aqui, como sempre fazemos. 1. Jesus, em sua pré-existência, encarnação, buscou repassar para nós as condições básicas para que tivéssemos uma comunhão com Ele e uns para com os outros. Comunhão com Ele, assim como Ele tem na Trindade, comunhão nós com Ele, assim como Ele tem na Trindade, e comunhão entre nós, como a Trindade experimenta a comunhão. Ah, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Estamos longe, hein? O quanto estamos longe, nem imaginamos o quanto. E se vivêssemos essa mesma comunhão entre irmãos, e a partir disso vivêssemos a expressão real da alegria. Lembram do que o versículo 4 diz? Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quem é que não quer alegria? A alegria nossa está na proporção da nossa comunhão com Deus. A mensagem que os apóstolos ouviram e repassaram para nós é que devemos viver à luz, pureza, bondade, santidade, paciência, tolerância, e não trevas, erro, confusão, engano, pecado, agressividade. Ou seja, vida santa. Na consciência que somos pecadores, busquemos uma vida de confissão de pecados, na certeza de que Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Também uma vida de plena comunhão uns com os outros. Gente, nós sabemos o caminho. Não sabemos? Está claro isso para você? Nós sabemos o caminho. A nossa alegria, ela vai se completar com essa comunhão, porque se temos comunhão com Deus, nós temos comunhão em casa. Você tem comunhão com seu cônjuge. Se temos comunhão com Deus, você tem comunhão com os filhos e os filhos com os pais. Se temos comunhão com Deus, a tua família está em comunhão com a igreja. Se temos comunhão com Deus, a igreja está em comunhão, as famílias estão em comunhão com as famílias. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus,
diante de tantos desafios. Nós temos falado em desafios, né, Fê? Tantos desafios. Nós temos tantos desafios, Senhor. Ai, quantos desafios eu tenho. Mas esse é o maior. Sim ou não? Porque se nós tivermos comunhão com Deus, como Deus exige que tenhamos, ou nos moldes como João menciona, nós vamos conseguir administrar melhor os outros desafios. Porque a comunhão com Deus significa a consciência de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos, vamos orar. E pedir que o Senhor nos capacite, porque por nós mesmos está difícil. Por nós mesmos está complicado. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua graça e a tua misericórdia e a tua fidelidade se façam concretos na nossa vida, através desses elementos facilitadores da comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, a não olhar os nossos pecados e as nossas transgressões como normalidade. Ajuda-nos, ó Deus, a sentir profunda decepção com os nossos pecados, com os nossos pensamentos vis, as nossas atitudes que desagradam o teu coração. Coloca no nosso coração, Senhor, fazendo com que vejamos essas transgressões, porque nós precisamos, ao ter consciência delas, chorar por elas, e pedir perdão ao Senhor, sabendo que o Senhor nos perdoa de todos os pecados. O Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Pai, nos ajude. Nós precisamos desse elemento para continuarmos caminhando com responsabilidade que o Senhor exige de nós, como filhos teus, como ministros teus, como embaixadores teus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar.